tenho evidência na literatura mostrando que o uso suprafisiológico de testosterona em homens ele foi muito bem estabelecido. O trabalho do OMS buscando infertilidade masculina, os trabalhos do Bacin usando testosterona suprafisiológica. Eu tenho trabalhos em homens hipogonádicos e homens normogonádicos com osteoporose usando testosterona suprafisiológica. Trabalhos com testosterona suprafisiológica em pacientes com sarcopenia, cirrótico, não cirrótico, internado em terapia intensiva. Todos esses trabalhos são estudos randomizados, controlados, com follow-up, inclusive muito bons, mostrando que não há dano. Mas não há dano porque eu não estou buscando o que acontece de forma real. Eu não estou vendo o que acontece de forma real. Os métodos de análise são métodos que não avaliam o coração de forma adequada. Se eu for olhar um ecocardiograma de um bodybuilder, um eco transtorácico normal, eu vou ver uma HVE de uma adaptação a uma resposta de treinamento. Mas esse cara pode ter uma alteração do padrão de torção, que é uma alteração precoce de insuficiência cardíaca, e aquela HVE ser normal do treinamento físico do cara que treina força. E eu não vou conseguir ver um risco de uma lesão. Eu não posso atribuir aquela HVE a um efeito do esteroide, que é um efeito do treinamento, e eu não sei o que está acontecendo. Então, todos esses trabalhos, eles não avaliavam de forma correta o risco do que poderia acontecer. O que faz com que a gente gere dúvida. Eu sei que do ponto de vista de mortalidade, de risco agudo, o esteroide é muito seguro, diferente de qualquer outra substância. Se você tomar 10 comprimidos de Gelenol, a chance de fazer uma insuficiência hepática e morte é muito alta. Se você tomar 10 ampolas de testosterona, nada vai acontecer do ponto de vista agudo, mas vai acontecer a longo prazo. E aí entra a discussão, que é a discussão ideológica e de evidência que a gente tem hoje. Todos os trabalhos na literatura médica que mostram o risco do uso de esteroides anabolizantes são trabalhos onde você avalia o usuário abusivo de múltiplas drogas e de polifarmácia. Eu não consigo estabelecer um risco relacionado a isso. Por quê? Primeiro são os estudos retrospectivos, são estudos que avaliam a incidência do desfecho e depois ele tenta buscar uma relação de causalidade. São estudos onde você não consegue usar só o esteroide e separar o esteroide de insulina, de diurético, de estimulante, de anfetamina, que são hormônios e substâncias que causam morte cardiovascular por infarto. A causa mais frequente e mais difícil de parada cardíaca é uma parada cardíaca por conta de intoxicação por insulina. Faz hipoglicemia, é uma causa de AESP que é difícil de você reverter se você não tiver glucagon, por exemplo. O cara vai morrer e mesmo que você tenha um puta de um médico sem glucagon, ele vai continuar morto. Você não vai conseguir fazer nenhuma manobra para ressuscitar ele. O diurético causa alteração de potássio, leva à instabilidade elétrica. As anfetaminas dos hormônios tiroidianos causam arritmias, taquicardias ventriculares, isso pode causar morte também. Então, como que eu vou estabelecer uma relação de causalidade ao esteroide a um cara que está usando múltiplas drogas e fazendo uso abusivo? Eu não consigo. Na literatura, eu consigo separar esses dois cenários. O cenário do uso abusivo e o cenário do uso isolado de testosterona. O cenário do uso abusivo, morte. O cenário do uso isolado de testosterona, nada acontece. Mas nada acontece porque eu não estava investigando de forma correta. Então, no homem, é uma janela de incerteza.